O Mashiach bíblico é um personagem. Personagem. Flávio, o senhor falou aí, durante a sua fala, sobre uma questão de igualdade social. E aí eu me lembrei, quem é o Mashiach sentado às portas de Roma? Pronto, esse é um texto bem interessante. Há um texto no Talmud, onde é dito, onde está Mashiach? E é dito, Mashiach está sentado na porta de Roma. E é como é que os movimentos messiânicos, e eu digo movimentos messiânicos, porque não existe um único movimento messiânico. Existem movimentos messiânicos. Porque se você pega os messiânicos como exemplo, você vê que tem messiânicos que são trinitários. Tem messiânicos que são unicistas, que crê que Jesus é a própria encarnação de Deus. Você tem messiânicos que são que creem que ele nasceu de uma virgem. Você tem messiânicos que não creem que ele nasceu de uma virgem. Você tem messiânicos que crê que ele é Mashiach, mas não crê que ele é filho de Deus. Outros, até o último estágio do messianismo, que é ele, para nós, é o tzadik. É o tzadik. Pronto. Só que a gente continua falando dele. E uma das coisas que os irmãos messiânicos, eu chamo de irmãos, porque todos os seres humanos são irmãos para mim. Sim. Uma coisa que os irmãos messiânicos não entendem só perdi o que eu estava falando antes. Do tzadik, do último estágio, né? O que os irmãos messiânicos não entendem é que ao falar de Jesus, eles não estão falando de Jesus. Eles estão falando do Novo Testamento. E o Novo Testamento é um texto sem nenhuma credibilidade judaica e com pouquíssima credibilidade escriturística. Porque além dele ter sido escrito, ou de ter chegado até os dias de hoje, com fragmentos gregos e não hebraicos, porque os tais textos hebraicos que deram origem aos gregos do Novo Testamento, nunca ninguém provou que existe. Tá? Eles pegam, por exemplo, lá um texto cuja redação começa com E. E disse assim, 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 assado. E dizem, isso é uma forma hebraica de escrever. Sim, porque quem escreveu grego era judeu, estava acostumado com uma forma de escrever e adaptou a redação para a língua grega. Não significa que esse texto tenha sido escrito em hebraico antes e depois traduzido para o grego. Tá. Eles escreviam em grego e, dependendo de quem escrevia mal. Porque o grego koiné, que é o grego daquela época, tinha suas regras gramaticais e, por vezes, você encontra erros gramaticais no texto grego, porque eram pessoas simples que escreveram as cartas, algumas das cartas. Ali tinha gente simples, ali tinha gente culta, e quando você vê Paulo escrevendo, ele tem uma erudição escriturística. Quando você vê Pedro escrevendo, é totalmente diferente. Totalmente diferente. Bom, então assim, eles não estão lendo sobre Jesus. Eles estão lendo sobre o Novo Testamento. E o Novo Testamento é um texto panfletário. É um texto que diz que os seus escritores acreditavam que ele era o Messias. E só isso. E ao escreverem isso, fantasiaram muita coisa sobre ele. Por exemplo, o texto de Lucas fala que Jesus foi ao céu, tá? De Betânia. O texto de Lucas, chamado Atos, fala que isso aconteceu em Jerusalém. Foi Lucas que, segundo a tradição cristã, escreveu Atos. O texto de João termina o texto dizendo que muitas coisas esse tal Galileu fez que não caberiam em livros. Em nenhum momento fala que ele subiu para o céu. Mas você acha que se uma pessoa subisse... né? Você não acha que se uma pessoa subisse para o céu, Isso aí. todas as pessoas falariam... Todo mundo falaria a mesma coisa. Lucas, para começar, Lucas nem conheceu Jesus de Nazaré. Lucas é depois. Lucas nunca andou com Jesus. Lucas foi um biógrafo. Mateus, que era discípulo, não menciona também.
Coerência. Mateus, sabe o que fala? Mateus fala que ele encontrou com os seus discípulos e foram para a Galileia. Foram para a Galileia, dando a entender que ele foi para a Galileia. E se aposentou, e o ministério dele foi aquele, e foi para a Galileia. Sei lá, estudar com os cabalistas da Galileia, com o Timão Bar Yochai, talvez, sei lá. Quem sabe ele se converteu, fez a conversão dele. Talvez ele fez techuvá, não sei. Foi para Galileia. Ah, mas Marcos fala, Marcos termina no capítulo 16, verso 8. Tudo que vai do 9 ao 20 é acréscimo. Tem muitos acréscimos. E é só nesse acréscimo que fala que ele foi para o céu, porque foi baseado em Lucas. Então, na prática, essa história foi inventada por Lucas. É claro que não foi inventada pelo Lucas, mas foi na Bíblia, ela aparece, Bíblia cristã, ela aparece como em Lucas. Porque Lucas deve ter ouvido alguém falar sobre isso e Lucas acreditou nessa história. Tem uma Bíblia de Jerusalém que diz que, nas notas de rodapé, que foram acrescentados mesmo. Foi acrescentado. Isso aí foram acréscimos. Assim foi provado. Né? Foram lendas criadas sobre esse personagem. Lendas. O caso da mulher adúltera, esse caso nunca existiu. Nunca se levou a ele uma mulher adúltera. Isso aí está na Bíblia. Qual é a versão da Bíblia que traz isso? Eu acho que é a Bíblia de Estudo Almeida, se eu não estou enganado, traz. Esse texto não existe no original. Ninguém nunca levou uma mulher adúltera e falou: aquele que não tem pecado atire a primeira pedra. Isso não existe. Isso tinha que passar pelo Sinédrio. Isso nunca existiu. Isso não existiu. Isso aí foram lendas. E aí alguém vai dizer: os judeus têm lendas. Sim. Mas para os judeus, as lendas são lendas. São apenas lendas. Os midrashim são lendas. Há certos midrashim que têm coerência histórica. Mas os nossos sábios deixam claro: nós não somos obrigados por fé a acreditar nos midrashim. Os midrashim são alegorias. Os midrashim são símbolos. Os midrashim são fábulas, cuja verdade não é a literalidade. A verdade é o sentido moral que ela nos traz. Então, quando os irmãos cristãos leem sobre Jesus, eles não estão lendo sobre Jesus, eles estão lendo sobre as lendas que se escreveu sobre essa pessoa. Porque o verdadeiro Jesus histórico é impossível saber quem foi. Tudo bem, mas o Moisés histórico também é impossível saber quem foi, além do Moisés que traz o que a gente tem. Sim, mas o Moshe que traz o que a gente tem, seja ele histórico ou escriturístico, precisa estar em coerência para a fé judaica com tudo que veio depois dele. Então você encontra textos do Novo Testamento que são tipo assim, Romanos. Porque está escrito: quem subirá ao céu? E aí fala: Jesus Cristo. Quem descerá ao abismo para nos trazer a redenção, a lei? Aí fala: Jesus, que foi à mansão dos mortos, entre parênteses. E no versículo seguinte fala que a salvação é dada a todo que professar o nome do personagem, será salvo. Mas esse texto que ele usou em Romanos, o tal apóstolo Paulo, que tanta gente diz: não, o apóstolo Paulo é o injustiçado. Ok, mais ou menos. Porque se ele usou esse texto em Romanos, você vai para a Torá e você descobre que na Torá esse texto fala: a lei que eu vos dei está na sua boca e no seu coração, para que não digas quem subirá ao céu para trazê-la, e quem irá para além do mar. Não é o abismo, é para além do mar para nos trazê-la. Porque ela não precisa, ela está no coração de vocês. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: não precisa de ninguém ir para o céu, nada disso. Vocês estão, a Torá é o que eu tenho para vocês. Vocês podem, ela está aí, eu sou disponível. Eu lembro, Ravi, uma vez, desculpa cortar, uma vez a gente conversando aqui,
Aí eu fiz uma pergunta. Uhum. Se Paulo, sendo um judeu, conhecedor da Torá, por que ele foi para esse caminho? Aí você falou para mim assim, cara, que dia eu não esqueço. Mas se ele foi para esse caminho do cristianismo e lá é o certo, por que ele não conseguiu levar o rabino dele? Você lembra desse dia? Eu lembro. O Gamaliel ficou pra trás. O Gamaliel falou, sai fora, isso aí não é pra mim não, cara. O Gamaliel ele não levou. Cara, você tá perdido. Bora lá. Tá bom. E diz que ele cresceu aos pés de Gamaliel. Pô, por que ele não conseguiu levar o rabino dele? Exatamente. Então a sua pergunta sobre o Mashiach que está na porta de Roma é uma das alegações assim mais utilizadas também, junto com a ideia do Mashiach Ben Yosef lá, do servo sofredor. É utilizado pelos irmãos messiânicos para dizer o seguinte: quando os rabinos dizem no Talmud que o Mashiach está sentado na porta de Roma coçando suas feridas, Isso é forte. ele não está falando que o Mashiach verdadeiro está escondido atrás de um personagem cristão pendurado numa cruz dentro de uma igreja. Ele não está falando da transfiguração que os cristãos fizeram do personagem judeu chamado Jesus. Não que eles não os tenham feito. Mas os rabinos não estavam nem aí para essa história. Os rabinos da Mishnah e da Guemará não estavam nem aí para essa história. O que os rabinos estavam dizendo é que o verdadeiro Mashiach estava sentado na porta de Roma, porque na porta de Roma estão sentados os pobres. E antes de você ficar perguntando, cadê Mashiach? Cadê Mashiach? Cadê Mashiach? Você tem que olhar para os pobres. Porque Mashiach será alguém que fará algo pelos pobres. Seja você o Mashiach. Seja você o Mashiach. É isso que o rabino quis dizer. O Mashiach é o mendigo que você tem que ajudar. Ele é o mendigo que você tem que ajudar. É o que está aí por aí, na porta de Roma, sentado coçando suas feridas. Sabe? É aquela brincadeira que eu fiz recentemente, fazendo a metáfora do Chaves. Quando o Chaves e o Kiko começam a falar: já chegou o disco voador, já chegou o disco voador foi embora, não, o disco voador chegou, foi embora, chegou, aí sai o Seu Madruga, e aí, foi embora, chegou, que história é essa? E dá de cara com o Seu Barriga. E era o Seu Barriga o disco voador, né? Que era uma combinação entre o Seu Madruga e o Chaves, que o Kiko não conhecia. E aí o Seu Barriga fala: pague o aluguel. Cadê meu aluguel? E o Seu Madruga fica sem saber o que fazer. Mashiach virá. Se Mashiach viesse hoje, ele viria cobrar o aluguel. Viria cobrar o aluguel que nós estamos devendo a Deus por habitarmos nessa terra sem fazer caridade. Estamos com um aluguel atrasado dessa vida aqui. Essa vida é para fazer tzedakah. E a gente não faz. Está com um aluguel atrasado. Enquanto isso, enquanto as pessoas ficam olhando os sinais do céu, já chegou o disco voador, a vaca vermelha apareceu, já chegou o disco voador, um sinal no céu virá, agora vai vir o Gog e Magog, agora vai vir o Armagedon, agora o Apocalipse vai se cumprir, agora os árabes vão fazer guerra com os judeus e vai vir o fim do mundo e Mashiach vai reinar. Como se o Mashiach fosse o super-homem que vai resolver todas as nossas encrencas. Não. Entendeu? Isso é a nossa ideia. Enquanto isso, eu brinco na minha prédica da semana passada, o Chaves continua sonhando com um sanduíche de presunto. Ele é o Mashiach da história, de verdade. Ele é aquele que está sentado à porta de Roma. É o menino, o chavo, em espanhol, que é o menino de rua. Temos que levar o moleque de rua. Temos que levar o Chaves para Acapulco, viu? Isso, temos que levar o Chaves para Acapulco. Temos que dar ao Chaves uma experiência. Temos que ajudar pessoas a conhecer da cultura. Quando fala que Israel, há um texto também de Isaías que fala: Kumiori que vaore, rovô da Donai, lá Israel.
Levante, resplandece, porque porque vem a sua luz. Vem nascendo a sua luz. Vem nascendo a sua luz. E aí o texto depois fala: porque a escuridão cobre os povos. Qual é a escuridão que cobre os povos? A ignorância, o obscurantismo, a falta de educação, a falta de instrução, a falta de cultura. Israel é o povo que mais tem prêmios Nobel no mundo, e o povo judeu não deveria estar apenas preocupado, nós não deveríamos estar apenas preocupados em sermos o povo mais culto, inteligente e promissor, e ganhando mais prêmios Nobel no mundo. Nós deveríamos o povo que mais entrega educação para o mundo, que mais compartilha com o mundo da sua inteligência, de sua tzedakah. Porque há muitos judeus filantropos, mas há judeus que contribuíram com o mundo de outras formas. Albert Einstein, tantos outros cientistas que contribuíram para o mundo com a sua cultura. Então, isso também é Mashiach. Isso também é Mashiach. Mashiach também é esse espírito, sabe? Esse espírito de boa vontade. Uhum. Israel deveria ser, nós deveríamos ser a verdadeira legião da boa vontade. Né? Isso é Mashiach. É a ideia de um mundo melhor. É por isso que eu, particularmente, sou mais adepto dessa ideia de um Mashiach simbólico do que de um Mashiach físico. Porque se eu fosse Deus, que Deus me livre, se eu fosse Deus, eu ia querer que a humanidade evoluísse. Que a minha humanidade evoluísse. É isso que eu acredito que o divino espera de nós. Que nós evoluamos. E que nós possamos promover o Tikkun Olam no mundo através de mim. E aí, às vezes, para isso, Asher, é preciso fazer coisas práticas. É a construção de uma escola. Entende? É a construção de uma yeshivá. É a construção de coisas físicas para que os nossos filhos e descendentes possam continuar o legado de Israel. E é isso que Israel sempre fez pelo mundo. Porque senão termina na gente, né, Ravi? Exatamente. E a gente vê a Torá de capa a capa, Deus falando que ele é Deus de gerações. Isso. De geração em gerações eu sou Deus. Lemos agora também aqui, não, mas é descendente de quem? Yosef. Então, vamos. É Deus que é geracional. Uhum. A gente não pode deixar que isso acabe nos nossos dias. Uhum. Eu tenho, pra mim, eu quero fazer a Brit Milá dos meus netos, se o Eterno me permitir, dos meus bisnetos, de um dia eu vou estar na minha casa, sentar na minha mesa, aquela mesa grande, meus filhos, meus netos, tudo lá, e olhando assim, eu piazadinho, tudo correndo de kippah. Eu tenho, o senhor conhece, eu tenho um filho pequeno, né? O Emanuelzinho. E ontem nós estávamos acendendo as velas de Hanukkah. Ele sabe fazer brahá. Ele sabe fazer brahá. Primeiro eu olho assim e eu falo, pelo menos nessa geração aqui eu consegui fazer alguma coisa. Agora, tem pontos que a gente precisa se atentar. E eu agora vou falar de mim. O senhor falou semana passada, né, no Shabbat, sobre a questão do Mashiach sentado de Roma, né? E aquilo ali... Pegou. Bateu e bateu forte. Porque a gente está preocupado com o nosso umbigo, né? A gente fica pensando, final de ano, a gente quer viajar, a gente quer um conforto, e a gente esquece de olhar aquele que está do lado de fora. É o Chaves só querendo... Que não vai para Acapulco esse ano. Não vai para Acapulco. Não vai para Acapulco. Talvez nem nós vamos para Acapulco. Mas nós vamos por quê? A não ser que a gente compre um objeto que limpa a prata e sejamos sorteados. E tenhamos a fé que a Chiquinha tinha. Porque isso fala de fé também. Talvez a gente não vá porque a gente esqueceu de alimentar o Chaves. É verdade. Talvez essa é a chave que nós precisamos virar para que as coisas comecem a caminhar para frente na nossa vida. Existe alguns bloqueios, algumas barreiras que eu enxergo
na humanidade, né? E eu vou falar de mim que é o que me cabe. Um dia, Ravi, não sei se eu já contei pro senhor, tô rezando. Achei, por que tá difícil? Por quê? Só que a gente esquece que quando a gente faz uma pergunta, vem uma resposta. Uhum. E a resposta de Hashem para mim foi exatamente essa. Você não tá dando um pão com presunto pro Chaves. Uhum. Mas o presunto não é kasher. Igual eu falei. Mas não é pra você, é pro Chaves. Não é pra mim. Não é pra você. É pra mim. É por isso que é de presunto. Por isso que é de presunto. Porque é pra alimentar as nações. No sentido de que a gente tem que parar de olhar pra nós como o sacerdote, quem vai ensinar os outros a ser sacerdote. O papel do sacerdote não é ensinar os outros a ser sacerdote. O papel do sacerdote é ensinar os outros a serem os outros melhor. É isso. A Torá foi dada a Israel e ao mundo através de Israel, não para que o mundo inteiro faça Brit Milá, não para que o mundo inteiro coma kasher, nunca para que o mundo inteiro guarde Shabat, não. Mas para que o mundo inteiro seja melhor através de nós, entregando para o mundo aquilo que da Torá serve para o mundo todo e guardando para nós aquilo que da Torá foi dada a nós como sacerdotes. E aí alguém vai dizer, mas isso vocês estão se considerando cidadãos de primeira e nós de segunda classe. Não, porque também é direito de qualquer um tornar-se esse sacerdote. Não é uma questão étnica, é uma questão de chamado e de legado. Então, você quer se tornar judeu e você se sente uma alma judaica, você tem o direito de fazer isso. Hoje em dia você vai ter caminhos mais fáceis, mais difíceis para atingir isso. Em todos os caminhos, você terá que passar pela guarda da Torá. E aí pela guarda da Torá, no que se refere a toda a Torá que foi dada a Israel como um todo. Mas, aos demais, que alguns chamam de Bnei Noach, e eu não sei se é bem assim, em outra história, a justiça da Torá serve para todos. Certo. E a justiça social, a tzedakah, amar o próximo, não fazer mal para o amiguinho, não cobiçar a mulher do amiguinho, e por aí vai. Isso é Torá.